Olá, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos analisar um pouquinho sobre como surgem as seitas. Nós sabemos que elas não surgem do nada, de repente surgiu, não. Existe algum motivo, alguma razão, uma sequência básica que vai acabar resultando em seita. E um traço característico das seitas é que elas sempre, nós estamos falando, lembrando que nesse nosso mini curso nós estamos falando das seitas cristãs, das seitas evangélicas, né? Então sempre elas surgem, as seitas, né, e as heresias, as seitas sempre surgem da divisão de uma igreja. Não é alguém que foi lá e descobriu lendo a Bíblia sozinho, sem ter frequentado nenhuma outra igreja, sem ter ido a nenhum culto, sem nunca ter ouvido alguém falar pelo rádio ou pela TV, não. Alguém frequentava uma igreja, alguém tinha um pastor e de repente ele se revolta, se insurge, né? E acaba criando o seu próprio movimento religioso, sua própria igreja, sua própria denominação. E um exemplo disso, nós podemos citar os adventistas, os russelistas ou os testemunhas de Jeová, a própria Igreja da Unificação, que é a Igreja do Reverendo Moon, o Tabernáculo da Fé, e sempre o criador, o fundador da seita, ele alega que ele está saindo daquela denominação porque aquela denominação ao qual ele pertencia antes se corrompeu, está agindo de forma insatisfatória e dessa forma ele cria e espalha suas próprias doutrinas para satisfazer o seu próprio desejo particular. E, em segundo lugar, as seitas elas surgem também através do proselitismo e da literatura. Os membros das seitas eles são muito zelosos. Alguns deles vão de casa em casa todos os finais de semana, de casa em casa, batendo de porta em porta para distribuir de forma gratuita, né? Na verdade, em outro momento nós vamos ver que essa literatura não é assim tão gratuita, alguém está pagando e muitas vezes é os próprios membros para que eles não sejam rebaixados à categoria de servo mau e negligente. E aí eles saem distribuindo essas literaturas e vão distribuindo essas literaturas que possuem bons desenhos, boa diagramação, um papel, né? E onde ela é impresso, e aí as pessoas acabam também caindo nessa armadilha das seitas, né? Existem outras seitas que têm salas de leitura, existem seitas que vão de casa em casa, existem as seitas também que fazem proselitismo através aí do satélite, né? E também não podemos esquecer as seitas que estão proliferando aí através da internet com milhares de seguidores que estão atrás aí de enganos, né, teológicos. Um outro ponto bastante interessante nas seitas é o autoritarismo. Só a palavra daquele determinado líder é que pode ser obedecida. Somente o fundador é que tem a palavra, né, final. O fundador ele é o dono da verdade. E muitos desses movimentos eles não aceitam que nenhum dos membros questione, inclusive alguns desses movimentos aí, se alguém questionar alguma coisa da liderança, questionar algum ponto da Bíblia que ele não entende, ou se alguém chegar alegando que descobriu que aquele texto não dizia isso mesmo, não dizia aquilo que a seita dizia ou alegava dizer, essa pessoa ela é excluída sumariamente, sem chances de se defender. Então, um traço dessas seitas também é o autoritarismo. Um outro ponto que a gente não pode esquecer também, que as seitas elas dão muita prioridade para os pobres e para os incultos. E nós estamos falando aqui que aos pobres e incultos, mas sempre eles procuram alguém que já tem uma certa base da Bíblia. Por quê? Para conseguir dar aquele nó que eles fazem lá com as suas muitas teorias. E eles procuram, e principalmente essas seitas por procurarem os pobres e incultos, eles fazem muito sucesso nos países
de terceiro mundo, principalmente os países aqui sul-americanos, né? No Brasil e outros países, fazem muito sucesso, porque aqui não assim, tem tanta gente milionária, não. Eles focam bastante nas necessidades das pessoas. Alguns deles aparecem oferecendo curso de inglês gratuito, a pessoa vai lá. Afinal de contas, quem não gostaria de aprender a falar inglês de forma gratuita, né? As pessoas vão lá para aprender a falar inglês e daqui a pouco já estão aprendendo as heresias dessas seitas, desses movimentos. Então, precisamos ter bastante cuidado. Outro ponto que nós não podemos nos esquecer em relação ao surgimento das seitas é sobre a ação demoníaca. Nós vamos olhar o texto aqui que está registrado na Bíblia, na carta de Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, os versos de número 3 e 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. E é importante nós lembrarmos, nós, os crentes, que nós fomos resgatados do império das trevas para a sua maravilhosa luz, como está registrado lá em Colossenses, no capítulo de 1, versos 13, né? E desde o Antigo Testamento, os servos do Deus Altíssimo já lutavam contra os erros, contra as falsas interpretações, contra os falsos profetas. E hoje, por incrível que pareça, através do diálogo religioso, do ecumenismo, muito mais pessoas têm tentado aparentemente unificar as religiões, mas na verdade o grande objetivo não é nada mais do que desviar as pessoas do verdadeiro caminho que conduz para o céu. Então nós precisamos ter muito cuidado e não podemos ignorar a ação demoníaca nas seitas, porque a Bíblia registra o primeiro momento em que foi interpretada a palavra de Deus. Quando que foi? Foi no Jardim do Éden, quando a serpente interpretou a palavra de Deus de forma errada. Deus falou uma coisa para Adão e Eva, a serpente interpretou de forma totalmente distorcida. Então, desde a antiguidade, a ação demoníaca para distorcer a palavra de Deus já era uma realidade. E aí, um outro ponto que muitos cristãos, ao ignorar a ação demoníaca das seitas, eles veem alguns movimentos religiosos, como alguns que nós já mencionamos aqui, que parecem ser uma igreja, mas que na verdade são as falsas igrejas. E aí eles veem por exemplo, alguns desses movimentos aí guardam determinados dias, não comem determinados alimentos, outros têm algumas posturas bastante radicais em relação à política, às artes, à área militar, né? Tipo assim, a servir a pátria, respeitar a bandeira, votar. E aí as pessoas consideram que isso é algo insignificante, que nós podemos tolerar. Temos que ter muito cuidado com isso, porque as seitas, elas têm sim um aspecto demoníaco. E existem vários, melhor dizendo, desses movimentos religiosos aí que parecem ser cristãos, que ainda hoje nas nossas igrejas são cantados os hinos, alguns dos ensinos, alguns dos desenhos, algumas das ilustrações que eles apresentam são aceitas por muitos de nós como se fosse algo realmente normal, quando na verdade são fruto, né, do ensino errôneo que aquela seita desenvolve para fazer com que mais pessoas acabem caindo na sua teia. E o último fator que nós listamos aqui, que faz com que as seitas surjam, é a negligência no ministério do ensino. Oséias, no capítulo 4, versículo 6,
diz: o meu povo perece porque lhe faltou o conhecimento. Se nós formos olhar o contexto daquela passagem lá, o povo pereceu não é porque o povo estava desvalorizando o ensino, não. O povo pereceu exatamente porque quem tinha que estar ensinando o povo, quem tinha que ter ensinado o povo, simplesmente não ensinou. E o que nós vemos hoje nos nossos dias? Quando as pessoas muitas vezes enfatizam, em alguns lugares muitas vezes a emoção, outras vezes se enfatiza demais a música, canta-se 2 horas e quando chega o melhor momento, que é o momento da palavra, resta 15 minutos. Eu já houve vários casos aí de culto que o pregador recebeu 10 minutos, 10, 15 minutos para pregar, ele simplesmente orou e devolveu o microfone. Ele estava errado? Não. Quando as pessoas não priorizam a palavra, não há muito o que se fazer. Mas se nós queremos vacinar a nossa igreja, ou queremos manter os nossos irmãos, os membros das nossas igrejas protegidos contra as seitas, nós temos que priorizar a palavra. E a palavra, o momento de aprender a palavra não é só nos cultos de doutrina, ou nos cultos de ensino, ou só na escola dominical. Todos os cultos, são momentos para ser ensinada a palavra. Porque as seitas elas trabalham todos os dias, 24 horas por dia. As seitas estão aí batalhando, trabalhando, tentando inventar meios, formas, métodos para cooptar os cristãos verdadeiros, os cristãos ortodoxos que amam e creem na Bíblia como ela realmente é. Então nós precisamos sempre dar muita evidência, dar prioridade ao ensino, porque o que muitas vezes nós fazemos? Nós pregamos sem ensinar, e pregar sem ensinar é simplesmente preparar o terreno para as heresias, porque uma coisa que as seitas elas procuram muito é alguém que tenha um pequeno conhecimento da Bíblia, e aí através de cursos gratuitos, e é uma ferramenta que já há vários anos vem sendo usado com muita eficácia pelas seitas. É um curso de 1 hora, 2 horas por semana, um estudo bíblico, né? Que eles vêm dar na casa das pessoas, e aí eles já não usam, muitos deles já não usam a Bíblia, né, verdadeira, tem a sua própria versão. Já outros trazem outros livros que eles consideram como sendo inspirados também, e aí a porta está aberta para as pessoas caírem aí na armadilha das seitas. Um outro ponto que nós não podemos esquecer, que o ministério da palavra ele é duplo. Nós temos que pregar, nós temos que ensinar. E pregar, em outro vídeo nós já falamos isso, pregar não é só repetir o texto bíblico. Pregar é ler o texto bíblico, é explicar o contexto histórico, o que significava para os personagens daquela época, o que significou para o autor, o que significava as circunstâncias, como que era a geografia, historicamente o que isso significava, e aí trazer uma aplicação para os nossos dias. Então nós temos que pregar e temos que ensinar. Só ensinar sem pregar não dá certo. E só pregar sem ensinar também não dá certo, porque nós temos que fazer as pessoas saberem o motivo da sua fé. Quando apenas pregamos mensagens que falem as emoções das pessoas, elas não vão estar preparadas para combater as seitas. Elas não vão estar preparadas para se defender das heresias. Então nós temos que pregar e temos que ensinar também. Porque uma coisa que muitos lugares ainda hoje ignoram é que o nível intelectual das igrejas todos os anos vem crescendo. Se antigamente eram apenas pessoas simples que frequentavam as igrejas, hoje temos médicos, doutores, pessoas altamente qualificadas que frequentam as igrejas. Então nós precisamos também ensinar a palavra de Deus para que ela consiga se fundamentar. Muitas vezes o que nós fazemos? Pregamos Jesus, pregamos o Evangelho, a pessoa aceita Jesus, mas nunca mais nós temos um tempo para ensinar a ela os princípios básicos da nossa fé. E aí quando surge uma dessas seitas, um desses movimentos aí, que aparentemente eles vão explicar a Bíblia de forma bem simples, essas pessoas caem no laço. Nós não podemos ganhar as pessoas e depois deixar elas serem levadas aí por esses movimentos heréticos. Então nós temos que ter muito cuidado, porque as seitas elas surgem por meio de uma divisão de igrejas, elas crescem muito através do proselitismo, literatura e também através da mídia. Um traço muito forte é o autoritarismo, que todas as seitas você vai ver que o líder ele tem a palavra máxima, né, a autoridade máxima dele, e também ação demoníaca
e negligência no ministério do ensino. Não podemos negligenciar o ministério do ensino nas nossas igrejas.